A mágoa, o rancor, o ódio, a ira são venenos que as pessoas bebem achando que o outro vai morrer. Bom dia dos anjos, uma palavra que transforma o seu dia. Meu nome é Daniel dos Anjos e hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Ela está escrita em Mateus 18, a partir do versículo 23. Nesta ilustração, Jesus contou a seguinte história. Um rei resolveu fazer um acerto de contas com os seus súditos. Mandou chamar todos os que deviam para ele. O primeiro servo que chegou devia 10.000 talentos. E o rei lhe disse, pague sua dívida. Ele falou, não tenho como pagar esta dívida. Então o rei mandou que ele fosse preso e sua esposa, seus filhos fossem vendidos como escravos e todos os seus bens fossem vendidos. Ele se ajoelhou e implorou, pedindo misericórdia para o rei. E o rei foi compassivo e perdoou a sua dívida e deixou que ele fosse embora. Ao sair dali, ele encontrou um outro servo que lhe devia 100 denários e disse, pague a sua dívida. E este outro servo disse, não tenho como pagar a dívida. Ele então agarrou este servo pelo pescoço e apertou, eu quero que você pague a sua dívida, você vai ficar preso, eu vou te confinar. E colocou ele na cadeia e deixou ele preso até que ele pagasse a sua dívida. Os outros servos ao redor viram aquilo e ficaram inconformados. Saíram correndo e foram contar para o rei. Aquele servo que o Senhor perdoou a dívida, ele saiu daqui e fez isto, pegou pelo pescoço e não perdoou a dívida, não teve misericórdia com alguém que lhe devia tão pouco. O rei então ficou muito revoltado. Mandou chamar aquele servo e disse, servo miserável, servo impiedoso, servo ingrato, eu perdoei a dívida gigantesca que você tinha comigo e você não teve misericórdia com alguém que te devia tão pouco. Você deveria ter agido com ele como eu agi com você. Então agora você vai ficar preso, só sairá de lá quando pagar toda a sua dívida. Jesus concluiu dizendo, é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com cada um de vocês, se vocês não perdoarem sinceramente seu irmão. Com esta parábola, podemos aprender muitas lições. A primeira delas é do contexto. Pedro perguntou ao Senhor, Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? 7. Jesus respondeu, não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. Esta é a primeira lição. O perdão é infinito. Não há limites para o perdão. O perdão deve ser exalado todos os dias e com frequência. Se alguém te ofender, você deve perdoar. O perdão é uma prática constante e deve se renovar e perdurar por toda a vida. Segunda lição. Nós um dia prestaremos conta. O rei um dia vai cobrar a sua dívida. E o nosso rei é Deus Pai. Um dia nós compareceremos diante do tribunal de Deus e Ele vai pedir uma prestação de contas de tudo o que nós fizemos aqui na terra. Você já imaginou como será esse dia? Deus listando todos os nossos pecados? Eu gosto muito de uma história que o reverendo Hernandes Dias Lopes conta. Imagine que uma pessoa de 50 anos tenha cometido um pecado por dia. Em um ano, ela cometeu 360 pecados. Em 10 anos, 3.600 pecados. Em 50 anos, 18.000 pecados. Imagine chegar no tribunal de Deus com uma ficha corrida de 18.000 pecados. A vergonha que nós iríamos passar. Um outro ponto muito importante. Cada pecado tem como sentença a morte. A nossa dívida é impagável. É impossível que qualquer ser humano consiga pagar as suas dívidas relativas ao pecado diante de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, um sequer, sobre a terra. A dívida daquele servo representa a nossa dívida, 10.000 talentos. Um talento corresponde a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. 10.000 talentos, 200.000 anos de trabalho. Quem de nós conseguiria pagar uma dívida tão grande? Terceira lição. Mas Deus amou o mundo de tal maneira
que mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós e pagar esta dívida tão grande. Nós não conseguiríamos pagar, mas o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, pagou a nossa dívida naquela cruz. Quarta lição. Há uma condição especial para quitarmos as nossas dívidas. Nós temos que nos arrepender, de coração quebrantado. E Ele, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador, nos perdoará. Porque Deus é compassivo, é misericordioso e nos ama com um amor tão grande que é capaz de nos perdoar de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Quinta lição. Quando Deus nos perdoa, Ele esquece, Ele apaga a nossa ficha. Quando você chegar diante do tribunal de Deus, se Deus quitou a sua dívida, você não precisará prestar contas por nenhum pecado cometido. Você não será julgado, porque Jesus já foi julgado e condenado e morto, sentenciado naquela cruz, por mim e por você. Sua dívida estará completamente perdoada. Ninguém pode te acusar de nenhum ato do passado. Deus, Ele perdoa e esquece. Ele apaga todo o nosso pecado. Ele apaga todas as nossas dívidas. Quem tenta nos acusar de fatos do passado é o diabo. Ele sim tenta usar sorrateiramente fatos que aconteceram anteriormente para nos acusar. Mas Deus jamais nos acusará de qualquer pecado do passado, porque o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar todos os pecados da humanidade anteriores, atuais e do futuro. Ele pagou a dívida de todos aqueles a quem Ele escolheu salvar. Sexta lição. Espelhe o perdão que você recebeu. Deus foi misericordioso comigo e com você. Perdoou uma dívida gigantesca. E muitas vezes nós guardamos mágoa, rancor de pessoas que fizeram coisas pequenas para conosco. A mágoa corrói por dentro. É como um câncer. Você pode se libertar deste sofrimento com um gesto simples, exalando o perdão. Se você está sem falar com seu pai, com seu filho, com seu cunhado, com seu vizinho, com seu amigo, exerça o perdão voluntário. Lembre-se que você e eu já cometemos muitos erros e Deus nos perdoa diariamente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sétima lição. Não use 2 pesos e 2 medidas. Você pede gratidão, mas é ingrato. Você pede o perdão e não exala o perdão. Não seja um hipócrita que pede uma coisa para si, mas faz outras coisas com o seu próximo. Deus colocou o perdão como uma condicionante. Não é uma opção perdoar, é uma obrigação, um dever perdoar. Exale o perdão verdadeiro, o bom aroma de Cristo. Perdoe e cure a sua alma. Perdoe e cure o seu coração. Se liberte da escravidão da mágoa. Oitava lição. Todo mundo está de olho em nós. Nos lugares mais improváveis, sempre terá alguém nos observando. Mesmo que você esteja num lugar anônimo, Deus está te vendo. Se você estiver no meio de uma grande multidão, Deus também te observará. E sempre terá alguém olhando para o seu comportamento. Para concluirmos, esta parábola nos ensinou muito sobre o perdão de Deus, sobre quão grande era a nossa dívida, quão magnânimo, compassivo, misericordioso, bondoso, amoroso Deus foi conosco. Como Jesus foi capaz de entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter novamente um bom relacionamento com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se você gostou dessa mensagem, curta,
comente, compartilhe com algum amigo que você acha que precisa ouvir sobre o amor de Deus. Que Deus te abençoe e mais um Bom Dia dos Anjos.